Sempre que eu lembro do Valdinar, eu penso na alegria de trabalhar com meu melhor amigo. Eu tenho muita sorte, ele sabe disso. Eu, por vezes, já falei da minha alegria de ter um amigo como o Valdinar na minha vida, daquelas amizades que a gente sabe que pode contar, mesmo que ele não atenda muito o telefone, muitas vezes. Toda vez que eu lembro do Valdinar, a pergunta que vem na minha cabeça é como é que pode ter tanta informação ali, né, naquele cérebro? Eu acho que várias pessoas também se perguntam isso. E aí quando eu vejo notícias ou teorias conspiratórias dizendo que um dia a IA vai substituir o ser humano, e eu lembro do Valdinar, eu tenho certeza que ela pode até conseguir juntar, reunir todas essas informações, sabe? As mesmas informações que tem ali naquele HD secreto que ele tem. Mas a IA nunca vai conseguir conectar e construir relação entre essas informações com a mesma criatividade, com o mesmo brilhantismo, com a mesma sagacidade que o Valdinar faz. Valdinar, sempre que eu penso em você, eu penso na sua generosidade. Na forma como você compartilha seu tempo, sua energia, sua disposição e principalmente na forma como você compartilha seus conhecimentos. E olha que eu sou uma beneficiada da sua generosidade acadêmica. Quando eu lembro do Valdinar, eu sinto muita admiração. Admiração pela pessoa, admiração pelo professor, admiração pelo amigo. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu penso nos nossos momentos de orientação, que são os momentos em que eu tenho a oportunidade de conversar mais com ele, de estar mais próxima e de ver o ser humano incrível que ele é. Que além de um pesquisador maravilhoso, de uma pessoa que armazena tanto conhecimento que a gente não sabe nem para onde é que vai, como é que ele consegue fazer isso, ele é também um ser humano alegre, divertido, que faz a gente rir, que faz a gente se emocionar com tudo que ele fala. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu penso no seu bom humor, no seu jeito leve de ver a vida. E, naturalmente, eu penso em quem me apresentou o Valdinar, a nossa Moniquinha, nossa amada Moniquinha. Tal como ela, você esbanja sabedoria e cumplicidade, além de uma beleza superior à do Brad Pitt, logicamente. Sempre que eu me lembro do Valdinar, eu penso em uma pessoa extremamente competente, inteligente, com a consciência cidadã e profissional fantástica. Mas também eu penso numa pessoa com um coração enorme, vocacionada para o amor. Quando eu lembro do Valdis, eu penso que existem pessoas que são muito boas, existem pessoas que são legais e existe o Valdis, que é o ótimo. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu penso logo na primeira vez que nós nos vimos numa reunião e eu achava que por esse nome Valdinar ele fosse um homão. Ele ri muito dessa história, né? Compa. Então, assim, aí desde lá a gente foi construindo uma amizade muito pautada no companheirismo, na sinceridade, na cumplicidade. E eu sou muito grata por essa amizade. Toda vez que eu lembro de Valdinar, eu me lembro de jogos, piadinhas selecionadas e muito sorriso solto. Valdinar, meu querido, nesse seu aniversário, parabénsão. Saúde de montão para você. Muitos varandas para todos nós e que você seja contratado pela Rede Globo para criar todos os jogos do Luciano Huck como você queria. Beijo, abraço. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu me sinto muito sortuda, porque é um privilégio muito grande ter alguém como ele tão próximo, tanto na jornada acadêmica quanto na vida. E eu sempre fico muito tocada pela grandiosidade dele, pela simplicidade que ele sempre demonstra e pelo respeito que ele tem com os outros. Valdinar, que Deus te abençoe durante toda a sua vida, viu? Um beijo grande no seu coração. Quando eu lembro do Valdinar, eu penso nele com muita admiração pelo profissional que ele é, de excelência, que inspira, pelo professor que ele é, pelo pesquisador que ele é. E também sinto muita gratidão
Eu acho que de tudo que eu sinto pelo Valdinar, gratidão é o que mais me toca. Sempre que eu penso no Valdinar, me vem à cabeça a imagem do pesquisador, do professor, do aluno, né? Então Valdinar, ele é tudo isso e nos inspira a sermos bons professores, bons pesquisadores, bons alunos, mas acima de tudo, de ter leveza naquilo que nós fazemos. Sempre que eu penso no Valdinar, eu sinto uma admiração por ele ser esse ser humano cativante, generoso, de uma genialidade incrível e que não é pedante e soberbo por conta disso, muito pelo contrário. Ele compartilha o seu conhecimento, o seu saber de uma maneira simples e faz questão de demonstrar interesse pelo que a gente tem a dizer também. Sempre que eu penso no Valdinar, me vem à mente a ideia de como algumas pessoas elas já são aprimoradas no nível que elas servem de farol para outras pessoas. E para mim o Valdinar é essa pessoa que ilumina os caminhos, que acolhe e que consegue fazer isso com firmeza e leveza, assim, de um modo tão primoroso que eu fico pensando, meu Deus, Deus tem os seus escolhidos, né? Porque não basta ser competente, dedicado, gênio, porque o Valdinar é de uma genialidade, assim, uma rapidez no pensamento. Ele também é gente boa. Aí eu fico, ele precisa melhorar em quê, Jesus? Quando eu lembro de Valdinar, eu penso em inteligência, em amizade, em companheirismo, em parceria. Amizade, sabedoria. Quando eu lembro do Valdinar, eu penso em carinho, em aconchego, em bondade, em paciência, em amizade, em luz, brilho, alegria. Meu amigo, você enche a nossa vida de alegria. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço. Quando eu penso no Valdinar, eu penso na pessoa muito especial que ele é e representa também para mim. Uma pessoa muito competente, muito dedicada, muito amiga, que sempre está disponível para nos ajudar, nos acolher, nos dar um abraço carinhoso, um ombro amigo. Quando eu lembro do Valdinar, a primeira palavra que me vem assim no pensamento é a palavra linguística. E junto com essa palavra vem uma lembrança muito boa do meu tempo do doutorado, porque naqueles dias das aulas do doutorado eu tive mais oportunidade de estar mais próxima do Valdinar, de ouvi-lo falar sobre os temas nas nossas aulas, e foi assim um momento de muito aprendizado, de muita riqueza, foi inesquecível. Toda vez que eu lembro do Valdinar eu penso em generosidade. Generosidade porque o Valdinar é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, sabe muito sobre muitos assuntos, e ele não guarda essa inteligência só para ele divide. E ele divide de uma forma tão comprometida, de uma forma tão amorosa, que é impossível a gente não se apaixonar quando escuta o Valdinar. Oi! Quando eu penso no Valdinar, a primeira coisa que eu lembro é de como era distante para mim pensar nessa pessoa. Quando eu li Revisitando o Estatuto do Texto, muitos anos atrás, e eu achava aquilo tão fascinante, e eu pensava que conhecer Cavalcante, conhecer Custódio Filho era uma coisa impossível para mim. E hoje ter a honra e a alegria de ser amiga dele é uma coisa assim que eu ainda não me acostumei, eu não fiz costume. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu penso em um ser humano que reúne um monte de virtude que geralmente não são combináveis na maioria das pessoas. Porque ao mesmo tempo que o Valdinar é esse cara inteligente, talentoso, criativo, ele também é humilde, é generoso. E acima de tudo, ele tem um senso de humor impressionante, que é capaz de fazer uma leitura social tão sagaz das coisas que é impossível não engajar a audiência em torno dele. E olha que nem Instagram ele tem. Oi, Valdinar, meu amigo tão querido, que honra estar aqui, sabe, celebrando a sua vida, que para mim é motivo de muita alegria. Então, quando eu lembro de você, Valdinar,
Eu sempre penso em coisas grandiosas, valorosas, sabe? Eu me lembro de escuta, eu me lembro de entrega, eu me lembro de colo, eu me lembro de cumplicidade, de generosidade, além de uma sabedoria gigantesca. Porque eu lembro do Valdinar, eu lembro de uma pessoa alegre, um ser humano gentil, uma pessoa de coração bom e que busca sempre estar ao lado daqueles que ele quer bem. Sempre que eu penso no Valdinar, eu lembro que eu fui a responsável por imprimir o contrato de relacionamento dele, do Gleidson, né? Ele resolveu pedir o Gleidson em namoro de uma forma divertida e descontraída. Isso foi no meio da pandemia e o Gleidson precisava imprimir esse contrato para assinar e devolver para ele. E com tudo fechado, eu era a amiga que tinha impressora em casa, então eu fui responsável por ajudar aí a oficializar esse namoro deles. Quero desejar um ano bem lindo para você, que Deus abençoe seu novo ano, seu novo ciclo. Você é uma pessoa incrível, super especial e eu te desejo tudo de bom, tudo de mais maravilhoso. Parabéns, feliz aniversário. Toda vez que eu lembro do Valdinar, eu penso em descontração, em leveza, em risada, em sabedoria, em conforto, porque ele é uma pessoa que nos deixa muito confortável para rir, para conversar, para comentar, desde a coisa mais besta, a coisa mais acadêmica. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu lembro de descontração, né? O Valdinar sempre é a pessoa animada, é a que chega com as melhores histórias, né? É quem anima o Natal do final do ano com o bingo, que já é histórico. A presença do Valdinar traz realmente alegria, felicidade para a vida das pessoas que têm a alegria de dividir os momentos com ele. Muito difícil falar em um minuto, mas sempre que eu penso no Valdinar, eu penso em amizade. Eu penso em alguém que veio de uma das pessoas que eu mais amo na vida, que é a nossa Moniquinha, que foi quem me permitiu ter o Valdinar na minha vida. O Valdinar, ele é um amigo que eu admiro, um amigo para quem eu torço, um amigo com quem eu discuto teoricamente, um amigo que me permite entrar em sua sala de aula, que permite também com que eu entre na sua vida. E o mesmo vindo daí para cá. O Valdinar faz parte da minha família. Quando eu lembro do Valdinar, penso em lealdade, em alguém que está sempre presente. É o melhor amigo do mundo. Está presente nas alegrias, nas decepções e também nos silêncios difíceis. A gente ri das histórias dele, do gato atropelado, do tombo do muro, da siriguela, mas é no jeito como ele segura a barra dos outros que a gente vê quem ele realmente é. Sempre que eu lembro do Valdinar, eu penso na palavra cuidado. Cuidado no sentido mais amplo. Cuidado com a família, cuidado com os amigos, cuidado e respeito muito grande pelo trabalho que ele tem, um perfeccionismo que leva a ser esse profissional que ele é, mas o cuidado no sentido amplo e aquele sentido que acolhe a todos nós, a ponto de estarmos aqui todos reunidos celebrando a sua vida. Sempre que eu penso no Valdinar, eu penso em lealdade. Eu acho que a lealdade é a característica das pessoas grandes. E esse é um traço inegável, ser o meu amigo. Sempre que eu me lembro de Valdinar, de sua fluência no pelejar, seu saber viver, saber escutar, seu saber dizer e saber calar, seu tudo aprender, depois ensinar, seu saber família e saber solar, sinto que reforço o esperançar. Volto a crer no mundo que há de chegar. Um tempo de ser
e de mais amar. Eis o que me vem, se vem Valdinar. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces. Eu os olho com olhos largos. Há nos meus olhos ironias e cansaço. E cruzo os braços. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se as coisas que eu pergunto em vão ninguém responde, por que me dizeis, pois? Vem por aqui. A minha glória é essa, é criar desumanidade. É não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre e minha mão. Não vou por aí. Gostava tanto de você.